Faxina na casa. Faxina na alma. Quando Deus pede para abrir as portas escondidas. Oi, gente. Bem-vindas a mais um episódio do Vestidas de Fé. E aqui nós falamos de vida real e fé. E hoje nós iremos falar de um tema muito importante e precisaremos abrir as gavetas da alma. É um tema que parece simples, porém carrega um peso espiritual muito grande: a faxina. Recentemente fiz uma faxina aqui em casa e Deus estava comigo. E através dessa faxina, Ele foi falando ao meu coração e me levou também a refletir que muitas das vezes a bagunça externa revela uma bagunça interna que só a gente sabe. Percebi também que tem muitas coisas em nossa vida espiritual que a gente só deixa ali no cantinho, ou a sujeira a gente empurra também para debaixo do tapete. Aquele quartinho da bagunça, a despensa, aquele quartinho toda a casa tem. Tudo que é bagunça, joga para lá. Quebrou um objeto, a gente coloca lá. Estragou alguma coisa, a gente coloca lá. E é engraçado que na nossa vida espiritual também é assim. E eu acho necessário, toda vez que quebrar um objeto, se a gente jogar fora, a gente não vai ter quartinho da bagunça para acumular bagunça. Estragou um objeto, joga fora, descarta logo para não ajuntar, para não acumular bagunça. Na nossa vida espiritual também devia ser assim. Porque a gente vai acumulando ressentimento, falta de perdão, mágoa, tristeza. E a gente coloca aquilo ali, eu vou usar esse termo, eu vou dizer assim, que a gente coloca lá no fundo do coração. A gente coloca lá no fundinho ali, ó, e coloca, e camufla, na verdade, a gente camufla com os sentimentos bons. Eu tô sorridente, eu tô feliz, mas lá dentro tem algo que precisa ser consertado. Tem um pecado que precisa ser confessado. Tem um perdão que precisa ser liberado. Tem um perdão que precisa ser pedido também, né? Às vezes eu tenho que perdoar, mas às vezes eu tenho que pedir. E a gente acaba acostumando com aquilo e acha que tá normal e acha que tá tudo bem. E quando eu fiz essa faxina, eu ainda estou no meio de uma faxina, eu percebi coisas que eu nem imaginava que tinha dentro da minha despensa ou dentro da minha casa. A gente vai deixando para lá, depois eu faço essa organização. Exatamente assim. Depois eu vou dar uma faxina aqui. É igual a gente fala assim, vou dar uma geral, né? Mas a gente vai adiando, vai deixando para depois. Eu vi o tanto de objetos que tinha dentro da minha despensa que eu nunca mais iria utilizar. E cá para nós, a gente guarda uma coisa pensando, vou usar depois. Vou arrumar. Mas vou na realidade a gente esquece para lá e acaba nem usando depois. Isso é muito natural. E eu percebi através dessa faxina o quanto é importante a gente também tirar um tempo para organizar o nosso lar, mas organizar principalmente aqui dentro do coração. Às vezes a gente fala bem assim, eu queria muito fazer uma faxina aqui dentro do meu coração, mas eu preciso que primeiro alguém me peça perdão. Tem que me pedir um perdão. Como é que eu vou perdoar alguém se não me pedir o perdão? Às vezes a gente quer deixar bagunça lá dentro. Não tem coragem de pegar e abrir assim a porta do coração e começar a fazer essa organização, porque dá trabalho. Cansa emocionalmente, fisicamente, tudo nos cansa. Eu me cansei de fazer a minha faxina aqui na minha casa, mas também para liberar perdão, para poder a gente tirar de dentro de nós, do quartinho da bagunça, sentimentos que não nos faz bem, também é cansativo. Tem dias que a gente pensa que não vai conseguir abrir esse quartinho, não, a porta desse quartinho, porque todos os dias a gente se depara com sentimentos que a gente vai guardando lá no fundo, igual a Suzy falou. E às vezes a gente acha que nem tem aquele sentimento ruim dentro de nós, mas ele tá lá, guardadinho. Tem outros sentimentos por cima. Mas isso faz muito mal para nós do que para as outras pessoas que nos cercam, sabia? A gente pensa assim, eu tô guardando isso aqui dentro de mim, mas ninguém não tá fazendo, não vai fazer mal para ninguém, não. Mas a gente sabe que faz. E o quanto é bom a gente parar para poder fazer uma limpeza da nossa alma. Algumas vezes na nossa vida, se a gente conseguisse fazer todos os dias, isso seria ainda melhor, que não vai acumular nada. Todos os dias o Espírito Santo vai passar em revista e vai te mostrar algo que não está agradando ao Senhor, que não está te fazendo crescer, não está te fazendo ter paz na alma,
uma alma feliz, saudável, uma alma com a presença do Senhor. E o que Deus procura em nós é isso. Não é a gente pensar que, não, tá tudo bem aqui por dentro, porque tem pessoas que falam assim, eu não tenho esses sentimentos. É como se eu não existisse esse quartinho da bagunça. Eu já ouvi pessoas falar que não tem isso comigo não. Pode ser que para algumas pessoas seja mais fácil, para outras mais difícil. Tem pessoas que vai descartar logo esses sentimentos ruins que chegar até ela, mas tem outras pessoas não, que vai guardar, que muitas das vezes vai enraizar dentro da alma e aí vai ser difícil tirar se não tiver ajuda. E a ajuda a gente vai ter de Deus. Porque a gente sozinho não vai conseguir, não é capaz, né? Não. Ele vai vir e vai fazer isso por nós. Ele vai nos ajudar a limpar a nossa alma. E o principal é a gente chamar ele. Quando a gente fala assim, Senhor, me revela os sentimentos que está dentro de mim, que não te agrada, que está fazendo mal a mim, ele vai revelar. E saber perdoar aqueles que nos ofendem. Eu tenho uma experiência de perdão muito forte comigo, que quando eu não perdoei, fiquei assim magoado com uma pessoa e guardei muito sentimento de rancor de uma pessoa, eu não tinha paz, eu tinha pesadelos à noite, aquele sentimento estava tão forte dentro de mim, é como se as alegrias que chegassem até mim, elas não conseguissem superar aquele rancor, aquela falta de perdão dentro de mim. Me fazia tanto mal que quando eu via a pessoa chega, minhas pernas gelavam. Eu queria, nunca encontrar a pessoa em lugar nenhum. E é incrível que quando Deus está trabalhando em nós, a gente encontra até na esquina da casa da gente. A gente vai passando e encontra a pessoa. Ele quer deixar cada vez mais claro a nós o desejo dele para nós. E isso pesava tanto o meu coração, pesava tanto a minha alma, embora eu estivesse feliz com tantas coisas novas chegando à minha vida, é como se isso me paralisasse, a falta de perdão. E o dia que eu liberei perdão da minha vida foi algo libertador. É como se fosse as cadeias se abrindo, é como se fosse as algemas se abrindo, sabe? Um novo tempo chegou para minha vida, foi tão libertador para mim não ter mais esse sentimento ruim dentro de mim. Esse sentimento que aprisiona, que nos deixa pequena, é como se o coração fosse diminuindo, murchando, sabe? E quando a gente libera perdão, vem um novo sentimento para dentro de nós, a gente se sente muito mais feliz, muito mais grata ao Senhor e a gente se sente como é importante liberar sentimentos ruins de dentro de nós. E por que a gente fica guardando tudo isso dentro de nós se a gente pode liberar? Nós temos que liberar. Eu não quero dizer para você que é fácil liberar perdão, não, porque não é. Liberar perdão é um exercício. Liberar a nossa alma de sentimentos ruins é um exercício e nós temos que todos os dias querer fazer isso. Pedir para o Senhor, porque quando eu liberei perdão, não foi algo do dia para a noite, não. Isso demorou. Tem que ser trabalhado. O Espírito Santo foi trabalhando dentro de mim e eu querendo também muito. Eu falava para o Senhor, Senhor, eu não quero ter esse sentimento dentro de mim. Tira aí esse sentimento de dentro de mim. Eu queria que tirasse logo. Mas tem coisas que têm que ser trabalhadas ainda mais dentro de nós. Sim. E eu estou aqui para te dizer que não vale a pena guardar dentro do nosso coração um sentimento que vai nos ferir. Embora você pense que não te fira. Mas está ferindo sim, está te magoando e está atrasando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. É como se a gente não liberasse o perdão, tivesse um bloqueio das bênçãos que o Senhor quer liberar sobre nós. Estou dizendo para vocês de algo que aconteceu comigo. Quando eu liberei perdão, parece assim, olha que as bênçãos do céu foi chovendo, sabe? Sobre o meu lar, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E eu vivi momentos tão incríveis que eu sei que eu poderia ter vivido bem antes, se eu tivesse liberado perdão antes. Juliana, é normal, como nós estávamos falando de objetos velhos guardados, é normal, eu tiro isso por uma experiência dentro do meu lar. Às vezes tem algum brinquedo da minha filha menor, né? É algum brinquedo já debilitado, estragado, e eu digo, filha, vamos jogar isso fora? A gente não precisa mais disso. Você fala, mãe, mas eu gosto tanto dele. Eu digo, você vai brincar com ele desse jeito, quebrado? Não, mas eu gosto tanto dele. Não joga não, eu acho ele tão bonitinho.
É um apego por aquilo. Emocional. Emocional. É um apego por aquilo. E assim também são os sentimentos ruins. Às vezes, a gente não quer pagar o preço do desapego, né? A gente... Porque, poxa, ele tá ali... às vezes você até quer consertar, você às vezes quer até tirar ele para fora, mas você tá apegado com aquilo ali. Algo parece que prende e não deixa você soltar aquilo ali. É como se fizesse parte já de nós. Exatamente. E não é necessariamente, Juliana, o perdão. Não é necessariamente o perdão, é todo e qualquer sentimento ruim. É sentimento de culpa, é complexo de inferioridade, né? É de se sentir menor, de se sentir rejeitado, de se sentir excluído. E existe, eu acho esse sentimento muito grave. Por exemplo, às vezes a pessoa se sente excluído, se sente rejeitado, tem a autoestima baixa, e você chega com a pessoa, você quer conversar, você quer trazer uma palavra de luz, uma palavra de alerta, uma palavra para dar uma animada na pessoa, mas a pessoa... Já aconteceu comigo, de eu tentar falar para a pessoa, tentar oferecer ajuda para a pessoa, e a pessoa não, ela prefere ficar naquela situação que ela está. E é um sentimento ruim que a pessoa alimenta, que só prejudica ela, que só faz mal para ela. E aí é onde eu entro aí naquela situação do vitimismo. A pessoa não quer sair, a pessoa não quer procurar melhorar, a pessoa não quer procurar... Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu já passei por isso. Quando a gente quer vencer esse sentimento, a gente vence um sentimento primeiro, que é o orgulho. A gente tem que vencer o sentimento do orgulho para a gente conseguir liberar o restante. Porque às vezes uma coisa que é muito comum é eu dizer assim, a Juliana me chateou e eu não vou pedir perdão, não. Não vou pedir perdão porque foi ela que me chateou. Ela que tem que vir pedir perdão para mim. E a gente vai alimentando aquilo ali. E talvez você nem percebeu que você me chateou. Talvez você falou uma coisa que eu me machuquei, mas você nem percebeu. Aí como que eu vou esperar que você venha me pedir perdão sendo que você nem percebeu que você me chateou? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que liberar o perdão, porque não tá fazendo mal para você, tá fazendo para mim. Tá fazendo mal para você porque você nem sabe que você me chateou. E se você me chateou e você não tem a humildade, porque para pedir perdão, para perdoar, para vencer os sentimentos ruins, a gente tem que vencer o orgulho. A gente tem que vencer o orgulho. É tão difícil. É muito difícil. Só que aí, se você não vir me pedir perdão, você não tá se sentindo ofendida, prejudicada por isso. Quem tá me sentindo sou eu. Eu que tô me sentindo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu que tenho que buscar a libertação desse sentimento ruim de dentro de mim. E é isso que muitas vezes as pessoas ficam tanto tempo lá camuflando a bagunça, com um sorriso no rosto, com falsidade. Porque às vezes eu tô chateada com você, mas eu não abri meu coração, Juliana, você me chateou e eu quero trazer essa história limpo, não quero mais que você faça isso, que você repita isso, pra gente ficar bem. Você vive aquela vida com aquele peso, uma vida medíocre, onde você não consegue evoluir e nem tomar outros pontos de partida, porque você tem que deixar aquela bagagem no passado. Tem que ficar no passado para você conseguir ver um novo horizonte e conseguir tomar outras decisões e formar outros projetos, colocar em prática outra vida. Mas primeiro tem que tirar a bagunça, né? E como toda casa é assim, chegou uma visita, fecha a porta do quarto, fecha a porta do quarto. Por quê? Porque a bagunça tá lá. A sala tá sempre bonita, tá sempre organizada. Fecha a porta do quarto, chegou a visita. É assim. Da mesma forma é o nosso coração. Porque muitas vezes nós temos pecados que não conseguimos ser confessados porque a gente tem vergonha. A gente tem vergonha do que os outros vão pensar. Ah, mas fulano tem esse pecado. A gente não quer confessar o pecado escondido. A gente não quer pedir desculpa, a gente não quer assumir o nosso erro, talvez um sentimento que fica tanto tempo no nosso coração, o complexo de inferioridade. Por que a gente não quer? Porque, infelizmente, a pessoa que confessa, ele é tido como menor, como o pequeno. E não é assim. É uma atitude de grandeza quando a gente reconhece. Nós temos uma atitude de grandeza quando nós reconhecemos a necessidade de expor, a necessidade de buscar libertação, de buscar liberar o sentimento ruim. E aí a gente fica com medo do julgamento, a gente fica com medo. Mas o que vão pensar, o que vão dizer? Mas a gente tem que entender que é a atitude de grandeza, é a atitude de coragem. E não é todo mundo que tem a coragem de dizer assim, eu vou buscar ser melhor. Eu vou reescrever uma nova história, eu vou apagar isso aqui, vou deixar no passado e vou escrever uma nova história. Nós temos que liberar esses sentimentos ruins de dentro de nós, não para nos envergonhar, de jeito nenhum. Porque liberando esses sentimentos, nós vamos nos curar. O Espírito Santo é aquele que vai chegar até nós, não apontando o dedo, julgando a gente, não.
Ele reconhece as nossas falhas. Nós reconhecemos as nossas falhas e ele vem nos curar. Ele vem passar o bálsamo em nós, curar as feridas, transformar as feridas em cicatrizes. Nós não precisamos nos envergonhar. Nós temos que entender que o maior desejo do Senhor para nós é curar a nossa alma, deixar a nossa alma sã, sabe? Deixar a nossa alma da forma que Ele deseja. Muitas das vezes nós fazemos aquela faxina e não colocamos as coisas no lugar, porque é diferente. A gente dá aquela faxina, cuidar de tudo ali, mas não organizar as coisas, é diferente. E assim também na nossa vida, nós temos que fazer essa faxina no quartinho da bagunça da nossa alma, mas nós temos também que estabelecer novas prioridades. O que nós queremos de prioridade agora para a nossa vida? O quartinho da bagunça agora está ficando limpo, está ficando vazio. O que nós vamos colocar no lugar, né? O que nós podemos agora fazer de diferente? Quais são as prioridades para mim a partir de agora? Para não deixar vir de novo para dentro do quartinho da bagunça esses sentimentos que me fizeram tão mal. Me fizeram muitas das vezes me sentir um lixo. Essa é uma palavra forte, mas muitas das vezes a gente se sente um lixo. A gente se sente que não é valorizada, que ninguém nos enxerga. Por que fez isso comigo? Porque essa pessoa teve coragem de fazer isso comigo, não era para ter feito assim. Porque liberou aquelas palavras, não era para ter falado assim. A gente sempre vai pensar sobre o outro. Sim. E não pensar sobre nós. É sobre o outro que nos ofendeu, sim, é sobre o outro que falou isso, é sobre aquela conversa que você ficou sabendo que alguém falou de você. Nós temos que começar a nos policiar e saber o que a gente quer para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa alma. E decidir, sabe, ter atitude de não permitir mais que esses sentimentos venham até nós. E se vier, que é normal, muitas das vezes bater a porta, esse sentimento querendo entrar de novo. A gente se depara com tanta coisa, né, Suzy, na nossa vida. Todos os dias, né? Todos os dias a gente tem que ter atitude, tem que decidir, eu não quero isso para mim. Não permito que isso venha para mim. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não quero isso para minha vida mais não. Me fez tanto mal, eu não quero mais. Nós temos que todos os dias decidir fazer isso e nunca mais permitir que esses sentimentos que ferem nós volte de novo lá para o quartinho que a gente tirou tantas bagunças. Por isso que é importante regularmente visitar o quartinho da bagunça, a despensa lá esquecida e ver se tem alguma coisa lá que a gente pensa que nem tem, mas quem sabe não tem. Você estava falando, Ju, expor o sentimento cura. E é necessário expor para haver a cura. E a gente tem que lembrar, pessoas curadas curam. Pessoas feridas ferem. Quando nós somos curados, nós vamos curar, nós vamos servir de cura para outras pessoas. Agora, quando nós temos feridas, nós vamos sangrar em cima de outras pessoas. E isso é muito difícil. Então, muitas vezes, para ser curado é simples, basta expor. Basta trazer à luz, né? Aquilo que talvez está camuflado, está escondido, está guardado. E talvez é tão simples, só que a gente não quer vencer o orgulho de trazer à luz para resolver, para decidir. E uma coisa que é muito importante, assim como na faxina da nossa casa, que nós tiramos os móveis quebrados e limpamos tudo, e nós colocamos móveis limpos, móveis novos, e aí a gente não tá limpo, tá bonito, chega, tá reluzindo, tá tudo arrumado, tá tudo perfeito, e a gente sossega ali. Tá tudo bem, tá tudo comodismo, exatamente, a gente se acomoda, tá tudo limpo, tá tudo novo, tá tudo bem. Daqui a pouco aqueles móveis vão estar tudo empoeirado de novo. Se a gente não ficar dando a manutenção, daqui a pouco ele tá quebrado de novo. Ele tá arranhado, ele tá sujo. Então, tirou os móveis velhos, fez a faxina, limpou, colocou móveis novos, vamos manter limpo. Vamos manter organizado, brilhante. Assim é a nossa vida. Tiramos o sentimento ruim, tiramos o sentimento de culpa, o orgulho, o egoísmo, a soberba, a solidão, a inveja. São muitos sentimentos ruins que nos cercam todo momento, Juliana. Todo momento. Sempre, né? Parece que é nos acorrentar. Isso. E como você falou no início, que bom seria se todo dia a gente fizesse aquela faxina e limpar. Vamos pegar o hábito de limpar os móveis todos os dias para que eles fiquem limpos e brilhantes.
E assim nós também, na nossa vida espiritual. Vamos ter novos hábitos, vamos orar todo dia, vamos ler a palavra todo dia, vamos fazer uma reflexão da nossa vida todo dia e vamos tirando aquela sujeira para não se acumular novamente. Para não, vamos acomodar e daqui um mês, daqui 2 meses eu vou fazer outra faxina, então vamos ficar à vontade. Não, porque nesse período a sujeira vai se acumular e impede muitas vezes, no meio da sujeira, se perde uma coisa pequena e você não consegue achar. Então vamos manter a nossa casa em ordem, a nossa casa espiritual principalmente em ordem. É isso que o Senhor quer para nós. É fácil? Não, mas todo dia nós temos a oportunidade de trazer uma reflexão, de fazer uma reflexão. Todo dia, vamos fazer aqui um combinado. Todo dia, no final do dia, quando nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, vamos refletir. Hoje eu fiz isso, onde eu errei e aonde que eu posso melhorar. Será que eu falei algo que feriu alguém? E conserta logo. Não leva pro quartinho da bagunça e deixa lá. Não vamos consertar logo. Vamos resolver hoje. Porque eu digo para vocês com toda certeza, nós vamos viver com o coração mais leve, o coração mais limpo, o coração mais puro. E é isso que nós precisamos. É fácil? Não, mas é uma luta diária. É uma luta constante, mas nós precisamos fazer isso. E uma coisa interessante, quanto mais perto do Senhor nós chegamos, mais parecido com eles nós ficamos. E quanto mais limpo nós ficamos, mais fácil fica de ver aquela sujeirinha. Sabia disso? Tá tudo muito sujo. Aí tem um pontinho preto lá, não vai conseguir ver porque tá tudo muito sujo. Mas quando você faz a limpeza, que tá tudo limpo, tá tudo branquinho, qualquer pontinho preto que tiver ali você vai ver. Então vamos levar para perto do Senhor, vamos nos limpar, vamos descarregar de tudo aquilo que é ruim e toda aquela sujeirinha que se aproximar, a gente vai ver e a gente já quer o quê? Limpar logo. E é assim, vamos trazer para a luz, porque quando traz para a luz, tudo fica visível. E quando fica visível, é mais fácil de ser limpo, é mais fácil de ser consertado, é mais fácil de ser liberto. Em Provérbios 4:23 diz, de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Por que o nosso coração tem que estar limpo? Porque todas as decisões são tomadas lá, todos os desejos vêm de lá. Todas as nossas vontades, todas as nossas decisões vêm de lá. Se o nosso coração estiver sendo alimentado com coisas boas, tudo que nós fizermos vai ser obras boas, atitudes boas. É assim como também fala que quando a boca fala do que o coração está cheio. Como que um coração cheio do que é ruim vai falar coisas boas? Como que um coração bom vai falar de coisas ruins? Então, quando a Bíblia manda a gente guardar o coração, é porque de lá vai sair tudo que a gente falar, tudo que a gente vai fazer, vai refletir sobre o que o nosso coração, do que o nosso coração está cheio. Por exemplo, uma pessoa que tem um coração perverso, que tem um coração ruim, ele tem tudo que é atitude ruim. Tudo que é más obras vai sair do coração, porque o coração está cheio de coisas ruins. Então nós temos que manter o nosso coração limpo, o nosso coração puro, porque é de lá que vai ser as nossas decisões. Nós vamos falar de coisas boas, nós vamos querer falar de Jesus, nós vamos querer ajudar o nosso próximo, liberar perdão, vamos querer pedir perdão, porque o nosso coração está sendo alimentado com sentimentos bons. E com o nosso coração cheio de sentimentos bons, guiado pelo Senhor, nós vamos, eu diria assim, nós vamos transbordar esse sentimento, essa limpeza, essa leveza do nosso coração, ele cheio de sentimentos bons, de coisas boas, ele vai transbordar, não é verdade? É verdade. Lá em Salmos 51:10 diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Como que o novo do Senhor vai entrar na nossa vida se não tiver espaço para ele? No quartinho da bagunça tá cheio de muitas coisas. Tem vezes que para poder caber um novo objeto lá dentro, a gente vai ter que empurrar para poder encaixar. E o Senhor quer que a gente faça essa faxina e deixe Ele trazer o novo para a nossa vida. O novo que só vai vir depois que o ambiente estiver todo preparado. O ambiente estiver limpo, com os móveis no lugar, tudo só esperando para poder ficar ainda melhor. É isso que o Senhor Jesus quer dentro de nós, renovar o nosso espírito, transformar o nosso coração. Não é impossível ter o coração transformado por Deus, não. Às vezes as pessoas falam assim, para mim não tem mais jeito. Sim. Não tem mais jeito para mim não tem como, não, minha vida vai ser sempre assim. Nós temos que olhar para dentro de nós
e nós temos que pedir ajuda àquele que pode sim transformar um coração de pedra, né, em um coração de carne, transformar o nosso coração endurecido em um coração maleável, que é Deus. Deus, ele pode trazer o novo para a nossa vida, transformar tudo dentro do nosso interior. A gente tem que reconhecer que sem Ele é impossível. E com Ele todas as coisas são possíveis, porque Ele é o maior interessado em ver dentro de nós fluindo sentimentos que agrade a Ele. Ele, como um bom pai, ele quer ver os seus filhos andando no bom caminho, sim, fazendo aquilo que faz bem para nós. Nós gostamos de ver os nossos filhos obedientes, tementes a nós, sim, né? Conquistando, sendo feliz. É isso que o Senhor também quer de nós, os filhos dele, sendo feliz, obediente a Ele, todos os dias tentando ser melhor, mostrando diante dele que nós somos fracos e que nós precisamos sim da intervenção dele em todos os dias, nos mostrando o caminho, e que ele vai ser o nosso maior revelador. Às vezes a gente olha para nós e pensa que já está tudo limpinho, tudo perfeito, brilhante, transparente. Mas nós podemos sim olhar para Deus e falar: Senhor, tem alguma coisa ainda escondida? Revela o que está escondido, oculto. Às vezes nós temos... Só acrescentando aqui a tua fala, o salmista Davi falou para o Senhor: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós devemos pedir para o Senhor. Pedir para Ele sondar o nosso coração. O Senhor me sonda. O Senhor conhece, e conhece em todos os momentos que ninguém está vendo. Ele conhece os vícios que ninguém conhece. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos libertar, que só nós mesmos sabemos, Suzy. E muitas vezes nos envergonham. Envergonha. E nós não precisamos ter vergonha do Senhor. Às vezes a gente tem vergonha de contar para alguém, é um vício que a gente tem, que só a gente sabe. Sim. E é algo que nos faz mal, e a gente não tem culpa daquilo, mas a gente tem medo do que o outro vai pensar. E diante do Senhor, a gente não precisa ter esses medos, porque Ele não vai ficar nos julgando, apontando o dedo, como eu já falei. Ele tira de nós toda a culpa. Tira, E Ele vai ser aquele que vai nos libertar. Ele vai ser aquele que vai nos dar uma nova chance, e Ele não vai ficar jogando na nossa cara o tempo todo o que nós fizemos de errado, o que nós fizemos que não agradava a Ele, não. Ele traz uma página em branco para a gente escrevendo os novos sentimentos para a nossa vida, a nossa nova história, agora com um coração limpo, um coração disposto a agradar a Ele, um coração que agora está liberto para fazer a vontade dEle. É isso que Ele quer de nós. O Senhor está nos chamando para poder nos aproximar mais dEle e deixar Ele trabalhar em nossa vida, permitir que Ele comece a faxina, que Ele pegue a vassoura e comece a limpar, e comece a colocar tudo para fora, e comece a mostrar tudo o que precisa ser mudado. Nós temos que pedir para Ele: Senhor, vem agora limpar o meu coração, me ajuda. Sozinha vai ser muito difícil, vai ser muito pesado, eu não vou conseguir, eu vou ficar exausta. Mas com o Senhor vai ser mais leve. Com o Senhor eu sei que eu vou conseguir, porque não tem como a gente não conseguir. Com o Senhor, não. A gente sabe que a nossa luta ali, nós vamos vencer. Nós vamos ser vitoriosas, porque Ele está com nós. Quando Ele está com nós, não existe nenhum outro poder maior que o poder do nosso Deus, não. Ele é soberano sobre tudo. E nós temos que entender que Ele está sempre atento ao nosso clamor. Está tirando a sua paz? Vai lá, conversa com Ele. Senhor, tira isso de dentro de mim, eu não aguento mais, eu não estou suportando. Me mostra o caminho, o que eu tenho que fazer. Tira de dentro de mim, Senhor, me liberta. Ele vai te libertar, Ele vai te sarar, Ele vai curar você. E depois vai servir de testemunho para a sua vida. As feridas já vão estar cicatrizadas. Você vai falar, não vai doer mais, não vai. Vai ser só a lembrança de uma página que passou um dia. E você pode escolher o que você quer de agora para frente. Organizou tudo, tá tudo limpinho. Agora, o que eu vou fazer de agora para frente? Nós temos esse poder de decisão em nossas mãos. Todos os dias. E nós podemos fazer isso. Vamos ter novos focos, novas prioridades e escolher aquilo que a gente quer para a nossa vida, a partir de agora. E também é importante a gente saber
que o Senhor, ele não tem medo, ele não se incomoda com a nossa bagunça, não. Só que ele tem planos melhores e maiores para nós. Ele nos ama tanto que ele não nos quer ver dessa forma, guardando tanto sentimento ruim, guardando tanto sentimento que nos reprime, que nos deixa talvez isolados. Tem muitas pessoas, Juliana, que vivem isolado por causa de um sentimento. Você sabia disso? Às vezes ela se sente rejeitada, ela se sente que as pessoas não dão o devido valor, não gostam dela, não acham ela importante, e muitas vezes as pessoas não veem dessa forma, ela que se vê dessa forma. Você sabia que da forma que eu me vejo, é assim que eu penso que as pessoas me veem? Então eu preciso me curar disso. Nós precisamos nos curar e passar a nos ver de uma forma diferente. Porque tudo à nossa volta vai mudar. Nós vamos ver tudo diferente. Às vezes as pessoas nos olham e vê como pessoas normais. Mas dentro de nós tem uma bagunça, tem uma indefinição do que nós somos. Isso tem uma confusão do que nós somos. E nós precisamos nos ver como os filhos de Deus, pessoas amadas, pessoas abençoadas, pessoas a quem o Senhor escolheu para viver uma vida de bênção aqui na terra. E guardando sentimentos ruins, nós não vamos nos ver dessa forma. O Senhor nos fez a imagem e semelhança dele, para a gente desfrutar do amor dele, para a gente ter alegria e levar alegria onde a gente for, para a gente amar e levar amor onde a gente for. E muitas vezes nós nos acomodamos, nos reprimimos no nosso cantinho, no nosso lugar, não queremos conversa, não queremos nos socializar, não queremos harmonia com ninguém, porque nós nos vemos dessa forma. Da forma que nós nos vemos, nós achamos que as pessoas nos veem. Então nós precisamos nos amar, nos valorizar, cuidar de nós, deixar de alimentar todo e qualquer sentimento ruim, e vamos tirar a bagunça, vamos tirar a sujeira e vamos deixar que tudo fique limpinho e manter limpo. Não é só limpar uma vez, não. Todos os dias fazer a manutenção da limpeza do nosso coração, para que venha chegar sentimentos bons, sentimento de felicidade, de alegria, de paz, e você vai ver que a vida vai mudar. É fácil? Não. E é normal nós termos tristeza. É normal que os sentimentos ruins cheguem, mas nós temos a liberdade de deixarmos ele ficar ou pedirmos para ele sair. Nós temos o poder sobre a nossa vida. E aquilo que você mais alimentar é aquilo que mais vai crescer dentro de você. Opte hoje alimentar sentimentos bons. Vamos colocar um propósito no nosso coração a partir de hoje de alimentarmos o nosso coração com sentimentos bons. E nós termos um coração limpo, além de nós vivermos uma vida na plenitude de bênção aqui na terra, ainda nós temos uma promessa maravilhosa. Em Mateus 5,8 o Senhor disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então a gente sabe que aqui na terra ter um coração limpo, um coração bom, é muito importante, é muito necessário, é muito maravilhoso para que a gente venha gozar de perfeita alegria, de perfeita felicidade, de uma vida plena. Ainda temos a garantia de ver o Senhor, de entrarmos nas mansões celestiais. Então, a partir de hoje, vamos tirar a bagunça, vamos limpar do nosso coração, vamos perdoar, vamos amar e vamos manter a nossa casa, que é a nossa vida, que é a nossa casa espiritual, em ordem, e colocar quem para morar no nosso coração? Quem vai ser o morador dessa casa? Jesus, o Espírito Santo, eles moram em nós. Né? E você acha? Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em templo sujo. Ele quer limpeza, ele quer mudança hoje na minha vida, na sua. E nós estamos aqui expondo também os nossos sentimentos. E nós não somos perfeitos. Todos os dias nós temos que lutar contra esse sentimento e temos que vencer. Temos que vencer. A nossa casa precisa estar em ordem para que o Espírito Santo fique à vontade e dirija as nossas decisões, dirija os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos sonhos. Nós precisamos estar com a nossa casa em perfeito estado, em perfeita ordem, para que o Espírito Santo venha se sentir à vontade de habitar em nós. Que o Senhor nos dê coragem para poder a gente abrir essas portas que nós trancamos e permita que o Espírito Santo venha fluir dentro de nós, fazer a limpeza, transformar o nosso interior, mostrar para Ele que Ele é importante para nós, que a presença dEle é importante em nós, mostrar para Ele que sozinho a gente não consegue, que a partir de hoje a gente comece a olhar para o nosso interior de uma forma diferente. Isso serve para mim todos os dias. Todos os dias eu tenho que liberar de dentro de mim aquilo que não tem agradado o Senhor.
aquilo que não tem feito a minha família feliz, que não tem feito a minha convivência com a minha família boa. Eu tenho que parar, analisar quantas vezes eu, conversando com o Senhor, eu peço para Ele revelar a mim o que eu tenho que tirar da minha vida e me dar coragem para poder tirar de mim os sentimentos que não agradam a Ele. E que muitas das vezes a gente não tem noção do poder de liberar tantas coisas ruins de dentro de nós, o que pode provocar, né? Talvez esteja nos impedindo de coisas que a gente nem imagina em nossa vida. E Deus, Ele quer trazer isso para nós, limpeza. A palavra hoje é limpeza, organização, atitude de mudança, de ver novos comportamentos, liberar o coração para novas experiências com o Senhor. E você que nos acompanhou até agora, estamos nos minutos finais desse episódio, e você que sentiu que foi tocado pelo Espírito Santo, através dessas palavras, através dessa reflexão que nós fizemos aqui, e que você sente no seu coração, de liberar o seu coração hoje, de fazer uma limpeza, de tirar todo o peso, de tirar toda a bagunça, que muitas vezes nem você entende o que se passa no seu coração. Talvez é uma confusão, talvez é medo, talvez é vergonha, talvez é humilhação, talvez é covardia, talvez é a falta de coragem. Mas hoje, se você decidiu que você precisa limpar essa bagunça, que você precisa deixar para trás toda a bagunça que até hoje foi acumulada no seu coração, e a partir de agora você quer escrever uma nova história e você está pronto, e você vai dizer, Senhor, meu coração está aqui livre para que o Senhor venha fazer morada, para que o Senhor venha fazer mudança, e você quer entregar a sua vida para o Senhor a partir de hoje e pedir para Ele escrever uma nova história para você. E você talvez vai vencer a vergonha, vai vencer o medo e vai trazer os seus pecados à tona, vai trazer à luz, vai confessar para Jesus, porque Ele pode perdoar pecados, Ele está apto a perdoar pecados. Ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos perdoados. Não que nós merecemos, mas pela graça dEle. Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ter a liberdade de chegar, de ter acesso a Ele, de entregar o nosso coração. E nessa tarde, se você quer fazer esse compromisso, se você quer abrir o seu coração para que saia toda sujeira, para que saia toda impureza, e o Senhor tenha a liberdade de entrar no seu coração e fazer morada, eu vou orar por você. E você vai confessar ao Senhor os seus pecados, vai pedir perdão e vai pedir para que Ele escreva o seu nome no livro da vida e que escreva a partir de agora uma nova história para a sua vida. Nós vamos orar por você, feche os seus olhos onde você está, confesse ao Senhor os seus pecados, porque Ele está apto para te perdoar. Vamos orar. Senhor Jesus, nessa tarde, diante de tudo aquilo que falamos, diante de tudo aquilo que refletimos, porque quando nós falamos aqui, ó Pai, com as pessoas, primeiro nós somos edificados, primeiro nós somos tocados, nós somos mudados. Obrigado, Pai, pela reflexão de hoje, que nos levou a pensar, a refletir sobre tirar toda impureza, tirar todo o sentimento ruim que muitas vezes tem nos impedido de ver quantas bênçãos nos espera do outro lado. E o sentimento ruim impede que nós alcancemos aquilo que muitas vezes o nosso coração deseja, e que nós venhamos vencer o orgulho nessa tarde. Venhamos vencer, Senhor Jesus, o medo, a vergonha, e venhamos nos achegar ao Senhor para termos e mantermos um coração limpo. Essa pessoa que me assiste nesse momento, eu não conheço, eu não sei da vida dela, mas o Senhor sabe. E eu te peço que o Senhor alcance com o teu amor, a tua graça, perdoando, limpando, restaurando, Senhor. Em nome de Jesus, que ela venha sentir força, ela venha sentir ânimo para fazer a faxina da alma. Deus, limpar tudo, tirar toda a bagunça, tirar todo o móvel quebrado, tirar, Senhor Jesus, toda a sujeira. E venha, Senhor Jesus, a partir de hoje, criar novos hábitos, de manter a casa limpa, a casa, Senhor Jesus, espiritual, a alma, as gavetas da alma venham se manter limpas e venham, Senhor Jesus, venham ter a manutenção todos os dias mantidas pelo Senhor Jesus. Eu abençoo, Senhor, no teu nome, essa pessoa que me ouve, a família dela, a casa dela, Deus, e a nossa família, a nossa casa também, nos conduz, nos dá força, graça para continuar fazendo aquilo que te apraz. Cria em nós um coração puro, um coração limpo e nos dá um espírito reto, em nome de Jesus. Amém. E se esse episódio, se essa conversa tocou seu coração, compartilha com outras pessoas. Eu creio que tem muitas pessoas precisando ouvir essa conversa e fazer juntamente conosco essa reflexão.
Não se esquece também de se inscrever no canal, deixe o seu comentário dizendo o que o Senhor Jesus falou ao seu coração hoje. A gente se encontra no próximo episódio Vestidas de Fé. Até mais!